Boa noite, Igreja Betânia. A gente está aqui mais uma vez como igreja, unidos, não no mesmo lugar, mas unidos sim na mesma fé, no mesmo espírito. Eu e a Mel estamos aqui hoje para servir vocês como igreja. E eu quero, antes da gente começar a falar a refletir o que a gente quer conversar aqui hoje à noite, eu quero alertar uma coisa para os irmãos. Gente, essas transmissões online, elas são muito úteis para a gente como igreja, mas elas não substituem nosso culto. Eu espero que você esteja sentindo muita falta, assim como eu estou sentindo muita falta, de estar na igreja, com os irmãos, reunindo, podendo abraçar todo mundo. E ore para que esse momento ruim passe logo, para que nós estejamos juntos novamente, cultuando a Deus. O culto mesmo, propriamente dito, ele é isso, é a reunião dos santos. É a igreja reunida num lugar para cantar, para orar junto, para interceder. Então, nós queremos muito voltar a ter esse tempo. Ore por isso e nós esperamos muito que você esteja animado para o nosso retorno o mais breve possível. Amém? Quando eu penso num tema para a gente refletir hoje, é inevitável para mim, durante esse período que estamos isolados, né, dentro de casa, é inevitável para mim não lembrar de momentos que eu vivi alguns anos atrás. Algumas pessoas, talvez a maioria de vocês que estão me assistindo vão se lembrar exatamente de alguns anos atrás, onde eu adoeci gravemente, estive muito mal mesmo, e foram 45 dias no hospital. Esses 45 dias aí, tem 30 dias num quarto e 15 dias de UTI. Então, recluso no hospital. Já passei por momentos assim. Quem já passou por isso, sabe o que eu estou falando. E durante esse tempo agora que a gente está recluso aí em nossas casas, é inevitável não me lembrar disso. É inevitável eu não me recordar de como é a sensação de estar limitado no ir e vir, de estar limitado de ver as pessoas, estar limitado naquilo que você pode ou não fazer. É terrível mesmo. Eu sei que tem gente aí dentro de casa que está a ponto de explodir, de vontade de sair para a rua, de rever os amigos, de sair, ir para uma lanchonete. Mas eu quero dizer algo para vocês hoje à noite. Esse tempo que eu fiquei recluso no hospital me ensinou muito, mudou muito o Emerson que eu era. E estados de calamidade, essas situações difíceis que a gente vive na vida da gente, nos mudam muito. A calamidade nos muda, as situações difíceis nos mudam, os dias maus mudam quem somos. Eu mudei muito mesmo. Esse tempo que eu passei recluso ali no hospital, mudei minha forma de ver o mundo, minha forma de pensar algumas coisas. E eu me lembro de uma situação, eu acho que já contei isso para vocês também, em que eu estava, depois que tudo passou, eu havia saído do hospital, sentado na mesa para almoçar com minha esposa, e eu fui orar pelo almoço, e ela falou comigo o seguinte: você está orando diferente, você está diferente. A sua oração para agradecer a Deus pelo alimento é diferente hoje. E realmente é mesmo. Eu acho que eu aprendi a valorizar mais algumas coisas da vida, algumas coisas básicas da vida. E quando eu falo que aprendi a valorizar, eu aprendi também a valorizar até mesmo aquilo que eu comia. Porque é diferente o almoço do hospital do almoço que você tem na sua casa. Então, coisas simples, básicas, que você aprende a valorizar. E esse período de reclusão vai mudar você também. Está nos mudando, o mundo está mudando. Nós não seremos mais os mesmos depois do coronavírus. O mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Não vai mais. Mas eu quero te convidar a pensar comigo aqui hoje o seguinte: se tem tantas possibilidades de mudanças durante esse período, você pode escolher mudar para melhor ou para pior. Fato é que você não vai mais ser a mesma pessoa depois desse período. Agora, você pode ser uma pessoa melhor ou pior no final disso tudo.
eu consigo ver muitas oportunidades boas nesse período de reclusão que a gente tem vivido. Esse período de crise, esse período de calamidade que estamos vivendo, eu consigo ver oportunidades boas. Nós temos boas oportunidades durante a calamidade. Quer ver só uma delas? Quantas pessoas mais velhas que tinham dificuldade, tinham até certa resistência com tecnologia, durante agora esse período de reclusão, estão aprendendo a usar smartphone, estão acessando mais a internet, estão usando mais a tecnologia para se conectar com os seus amados, com as pessoas que você ama. Gente, há um tempo atrás, no mês de dezembro e janeiro, eu estive em algumas igrejas, falando, pregando e dando uma palestra, na verdade, com o tema Abismo de Gerações. E nesse abismo de gerações a gente encontra, por exemplo, essa realidade dessa diferença no uso da tecnologia, né? Os mais velhos têm dificuldade, têm até certa resistência com isso, mas o que a gente vê hoje é uma aproximação das gerações. A gente começa a perceber então que os mais velhos se aproximaram dos mais novos no uso desses recursos. Ou seja, isso é um ponto positivo. Isso é uma oportunidade muito boa que nós estamos vivendo. Então, a aproximação das gerações é algo positivo que nós podemos colher, uma oportunidade boa que nós temos para aprender com esse coronavírus, essa situação que estamos vivendo, para aprender com a calamidade. Quer ver só uma outra coisa? A igreja evangélica, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, a igreja em todo o mundo, está vivendo uma reforma digital. Quantos pastores, até pouco tempo, tinham até resistência quanto a cultos transmitidos online, ao uso dessas tecnologias nos cultos, e hoje começou então uma corrida contra o tempo de pastores para investir em equipamento, para investir em treinamento de pessoas, para quê? Para usar a tecnologia a serviço do reino de Deus. Uma oportunidade boa, está vendo? Nós estamos aprendendo com tudo isso, estamos melhorando com tudo isso. Mais do que isso, se a gente olhar para o lado pessoal, as pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão mais sensíveis a Deus. Um amigo meu comentou comigo que ele tem alguns vizinhos e todo final de semana esses vizinhos fazem uma festa e rola funk. Nada contra o funk, mas é um funk com letras letras de palavreado chulo mesmo, palavreado feio, palavrões, e ele falou que era desagradável passar os finais de semana ouvindo as festas desses vizinhos. Ele me falou que no final de semana passado, os mesmos vizinhos que estavam acostumados a fazer essa farra, estavam ouvindo músicas gospel, músicas evangélicas. As pessoas estão mais sensíveis a Deus, as pessoas estão espantadas, estão em pânico, estão buscando respostas, e muitas delas estão se voltando para Deus. Você percebe a oportunidade incrível que a igreja tem de mostrar ao mundo a mensagem de esperança, mostrar ao mundo o evangelho que pode solucionar o problema do homem, que é muito maior do que um vírus, o problema maior do ser humano, que é o pecado. Então a gente tem muitas oportunidades boas, nós temos excelentes oportunidades na calamidade. Você tem mais tempo talvez com a sua família, com exceção às mães aí, principalmente mães, que são donas de casa e que agora estão tendo que dedicar mais tempo aos filhos. As escolas, eu sei que algumas estão mandando atividades aí, agora a mãe tem que se desdobrar entre função de mãe e professora também dentro de casa. Eu falo isso porque na maioria dos casos são as mães mesmo que assumem essas funções. Então, com exceção dessas mulheres aí, a maioria de nós temos a oportunidade de ter mais tempo a sós com Deus. Nós temos uma oportunidade incrível, maravilhosa, de gastar mais tempo com Deus.
mais tempo em oração, mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo lendo bons livros, mais tempo buscando a Deus, tentando compreender o que Deus quer para a sua vida durante esse tempo. Oportunidades no meio da calamidade, oportunidades no meio do caos, oportunidades boas de você crescer em meio a tudo isso. Então nós estamos mais solidários, tem gente estudando muito, aproveitando bem o tempo para estudar. Então tudo isso vai mudar quem você é. São as oportunidades no meio da calamidade me transformando você. Então eu quero que você pense algo comigo aqui hoje à noite. Eu quero que você fique com algo bem firme na sua mente aqui hoje. Viva intensamente as oportunidades da calamidade. Viva intensamente cada bom momento que você tem para crescer. Viva intensamente cada bom momento que você tem, talvez, de contemplar aquilo que você não contemplava antes. Tem uma amiga nossa aqui da igreja que ela é bióloga e ela tem postado muito durante essa semana o quanto ela tem contemplado o céu. Eu também sou um contemplador da natureza, eu curto muito tudo isso. Oportunidades, agora a gente tem tempo para parar e olhar para o céu às vezes, né? Às vezes você já está entediado dentro de casa, você vai olhar para o céu e vai perceber a grandeza do seu Deus. Oportunidade no meio da calamidade. Viva intensamente as oportunidades na calamidade. E talvez você está olhando para mim agora e está pensando, mas será que é tão possível isso mesmo? Nós temos tantas oportunidades mesmo no meio da calamidade? Porque a calamidade é algo de ruim, né? É uma desgraça assolando um povo, é quando as autoridades já não sabem exatamente o que fazer. Gente, quando eu percebi alguns municípios decretando estado de calamidade, acho que minha ficha começou a cair, que nós estávamos realmente vivendo uma pandemia, aquilo que a gente vê em filme, né? Minha geração, por exemplo, viu muito filme aí de apocalipse zumbi, e às vezes a gente não imaginava que viveríamos uma situação parecida com o que estamos vivendo hoje. Mas quando você pensa na sociedade, nos médicos, nos cientistas, eu vou confessar para vocês o seguinte, que eu descobri uma oportunidade maravilhosa de confiar totalmente em Deus. Quando eu percebi médicos, cientistas, governantes confusos, sem saber que rumo tomar, sem saber qual decisão tomar, porque é uma situação muito complexa. É mais ou menos o que aquela música diz: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou o inverso, eu não sei o que é a letra da música exatamente, mas é exatamente isso que os governantes vivem, é exatamente isso que os cientistas vivem. É um vírus novo, é tudo muito novo, desconhecido. O desconhecido nos levou a uma calamidade. E quando a gente pensa nisso, nessa calamidade toda que eu estou falando aqui, eu fico pensando exatamente para onde nós iremos, a quem recorreremos, em quem vamos depositar nossa confiança. Eu não posso esperar uma resposta, uma solução dos meus governantes, dos médicos, dos cientistas. Sim, eu sei que Deus vai usá-los e pode usá-los para nos conduzir ao melhor. Nós temos que orar por essas autoridades, para que eles nos conduzam ao melhor caminho, mas não são eles a resposta. A minha confiança está em Deus. Eu vi nesse caos todo, em toda essa calamidade, eu vi uma oportunidade de confiar mais em Deus, de me apegar mais a Deus. E a Bíblia nos fala também sobre isso. Aproveitar a oportunidade no meio da calamidade. O apóstolo Paulo já havia orientado a igreja de Éfeso quanto a isso. A carta que ele escreve para a igreja de Éfeso é cheia de recomendações quanto ao estilo de vida do ser humano. Ele fala, olha, o estilo de vida do ser humano está já em calamidade.
E o cristão precisa aprender a viver diferente, precisa ter um estilo de vida diferente. Ele dá uma série de orientações em toda a carta, mas no capítulo 5, versículo 15, ele dá uma orientação, que eu acho que resume tudo o que ele estava falando. Porque ele fala dos tempos em que ele estava vivendo, que também era um período de calamidade. Era um período de desordem, era um período de muitas desgraças, principalmente para os cristãos. Talvez era um tempo pior até do que o que vivemos hoje. E no capítulo 5, do verso 15 até o 20, ele diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li a nova versão transformadora aqui. Talvez a versão que você vai encontrar na Bíblia vai trazer a expressão remindo o tempo, que significa recuperar, significa resgatar, significa aproveitar bem o tempo. Esse tempo mau que vivemos, Paulo está nos orientando: cuidado, aproveite bem cada oportunidade desses dias maus. Aproveitar oportunidades na calamidade, é isso que ele está falando com a gente. É isso que ele está nos orientando, e ele fala sobre nós aproveitarmos bem esse tempo para nós crescermos. Ele fala de conhecermos a vontade de Deus. O que Paulo está explicando para a gente é que é possível, plenamente possível, você crescer em meio ao caos, em meio à calamidade. Você pode viver intensamente a oportunidade da calamidade. Cada oportunidade. E eu fico às vezes pensando e analisando nossa sociedade, a forma como alguns têm reagido a tudo isso. Se nós compararmos com isso que Paulo fala aqui na carta aos Efésios, você consegue perceber uma similaridade com o que vivemos hoje. Paulo faz um alerta que em dias maus é comum a sociedade buscar formas de embriaguez. E ele alerta, ele fala: não vos embriagueis com vinho, porque o vinho vai levar vocês a um descontrole. E às vezes o que a gente percebe hoje em dia são as pessoas se embriagando, às vezes não só com vinho, mas se embriagando de notícias, se embriagando de filmes, séries, conteúdos aí, que a gente está tão ocioso, né, que sobra tempo para assistir muita coisa, mas tudo isso para tentar nos distrair, para tentar, às vezes, ocupar nosso tempo. Isso serve de uma embriaguez para nós hoje. É complicado porque quantos de nós estamos às vezes dentro de casa e não estamos aproveitando bem as oportunidades? E quantos de nós vamos sair de toda essa situação piores do que entramos? Lembra do que eu falei no começo? Eu disse que nós temos a oportunidade de sair melhores ou piores. Eu sofri muito o tempo que eu fiquei internado. Meus 15 dias de UTI foram terríveis. Mas eu confesso, e eu não posso deixar de admitir, eu saí dessa situação melhor do que entrei. O Emerson, a minha pessoa, o meu ser, a forma como eu vejo o mundo, a minha perspectiva de vida é outra depois desse tempo. Oportunidade em meio à calamidade. Viva intensamente a oportunidade no meio da calamidade.
Não se embriague com tanta coisa que está disponível para você e talvez se distrair, esquecer do mundo lá fora, esquecer do que está acontecendo, ou às vezes ficar tão freneticamente ligado no que está acontecendo e se esquecer que a vida não é somente uma pandemia. A vida não gira em torno da pandemia. A pandemia nos atingiu, está nos afligindo, mas a vida não para por isso. Sua família ainda precisa de você. Sua igreja ainda precisa de você. A sua cidade ainda precisa de você. E juntos a gente precisa avançar, passar bem por esse momento, para chegar lá no final e sairmos melhores do que entramos nisso tudo. Então não se embriague, gente. Eu vejo pessoas às vezes que não estão aproveitando a oportunidade de crescer com Deus. E Paulo fala: não se embriague com vinho, mas faça o oposto. Encha-se do Espírito Santo. Esse é o conselho para a gente. Que oportunidade você tem de conhecer Deus mais de perto, de se encher do Espírito Santo, de sair de todo esse período perturbador melhor do que você entrou, porque você vai sair de um tempo de busca intensa por Deus. Mas aí às vezes a gente está aí na Netflix, bebendo, se embriagando de conteúdo que nos tornam pessoas piores até. Assistindo filmes, séries, novelas e tanto conteúdo que nos tornam pessoas piores. Gente, eu não quero entrar no mérito de cada uma dessas programações, de cada uma delas. Mas eu quero te fazer esse alerta. Você tem uma oportunidade incrível de crescer na sua vida com Deus durante esse tempo. Usa essa sensibilidade, esse temor que nós temos diante dessa situação, usa isso para confiar mais em Deus, para se entregar a Ele. Sabe por quê? Essa situação de calamidade, o vírus ele veio realmente, ele nos mostra essa calamidade, mas existe uma calamidade espiritual que está instalada na sociedade há muito tempo. Há muito tempo. Não é somente um vírus, não é somente uma pandemia que causa calamidade, que coloca o ser humano em desordem. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, Paulo descreve exatamente uma calamidade moral, uma calamidade espiritual dos últimos dias. Ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Ele diz mais, ele diz: serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Você consegue perceber que Paulo caracteriza uma calamidade espiritual para os últimos dias? Eu realmente não penso que estamos vivendo o fim do mundo. Eu penso que estamos vivendo o princípio do fim. Todos esses sinais mostram para a gente que tudo está se desenhando para o fim, está encaminhando para o fim. Mas essa descrição que Paulo trouxe para a gente, quando ele escreveu para Timóteo, mostra uma calamidade espiritual, mostra que a pandemia, ela faz parte do conjunto da calamidade social que vivemos. No meio de tudo isso, eu tenho boas oportunidades. Viva intensamente as oportunidades da calamidade. Viva aquilo que Deus tem para você. Busque a Deus. Encha-se do Espírito Santo.
Busque a Ele com sinceridade, não ore somente da boca para fora. Quantos de nós estamos habituados à religiosidade e quando sentamos, ou às vezes quando nos ajoelhamos até para orar, falamos palavras que não são nossas. Agora você tem mais tempo, você tem o seu coração mais propício a aproveitar bem o tempo para se render diante de Deus, para conversar com Ele, para falar: Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu povo, tem misericórdia das nações, porque às vezes a sensação que a gente tem é que o Salmo 46 está acontecendo hoje, quando o salmista diz: ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes se lancem nos mares, ainda que a terra trema, ainda que catástrofes atinjam a terra, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o meu refúgio, a minha fortaleza. O salmista descreve Deus nos alertando e diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Gente, eu preciso me apegar a essas verdades. Em Hebreus nós encontramos o escritor do livro de Hebreus nos dizendo exatamente isso. Quando ele fala sobre a fé, ele diz que é importante que nós, a nossa geração, se apegue com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Você tem hoje uma oportunidade incrível de se apegar com mais firmeza àquilo que você está careca de ouvir na igreja. Eu estou ficando careca mesmo. Ontem eu fui tomar banho e percebi que meu cabelo está caindo mais ainda. Então, estou chegando no nível Calu, Sabino. Gente, tem coisas que a gente está cansado de ouvir na igreja e ainda não conseguimos praticar. Quantos de nós vínhamos de um ritmo de domingo a domingo na igreja, na célula, ouvindo verdades que ainda não conseguimos praticar na nossa vida? Aproveite intensamente as oportunidades da calamidade. Cresça com Deus, encha-se do Espírito Santo. Use esse tempo para se render a Ele, para entregar a Ele sua confiança, sua força, falar: Deus, eu não tenho para onde ir. Aproveite cada oportunidade que Deus está te dando. Sabe por quê? Assim como eu, quando saí de uma situação muito difícil da minha vida, consegui sair melhor, eu tenho certeza que se você aproveitar intensamente essas oportunidades, você vai ser um cristão melhor, você vai ser um pai de família melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser uma esposa melhor, se você permitir Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Só para a gente finalizar, quero voltar numa parte do texto, onde Paulo diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Essa é a motivação que deve estar no meu coração e no seu coração. Diante de todo medo que nos cerca, esse medo de que se eu sair de casa, eu posso me contaminar, eu posso contaminar outras pessoas, eu posso piorar a situação da pandemia. Se eu fico em casa, nossa economia está se dissolvendo. Quantos já estão sofrendo com problemas financeiros? Parece que a gente não tem para onde correr, né? A gente tem para onde correr. Para Deus, nosso refúgio, nossa força. Você tem uma oportunidade incrível de chegar diante dEle e perguntar para Ele: Deus, eu quero entender a sua vontade, eu quero conhecer a sua vontade, eu quero conhecer o Senhor, eu quero compreender a sua vontade para a minha vida durante esse tempo, e eu quero sair disso tudo melhor do que eu entrei. Viva intensamente as oportunidades da calamidade. Se nós todos fizermos isso, eu tenho certeza que nós vamos sair de uma pandemia com um mundo melhor. Parece estranho isso,
Mas se todos nós fizermos isso, se o mundo se atentar para essas verdades, nós vamos sair dessa crise, dessa calamidade, com um mundo melhor do que nós começamos. Muito melhor. Mas tem uma forma prática de você fazer isso. Eu quero te convidar durante essa semana, essa próxima semana que estamos começando hoje. O que você vai fazer para aproveitar melhor essas oportunidades? Sabe, tira uma hora da sua semana, senta na frente do computador, pegue papel e caneta e anote, escreva. Escreva lá o que você pode fazer para mudar. Escreva lá o que você pode fazer para aproveitar melhor as oportunidades que essa calamidade toda está te oferecendo. Escreva talvez aquilo que você percebeu, que você tem ouvido e ainda não conseguiu praticar do cristianismo. E coloque metas para si. Fala, eu vou aproveitar essas oportunidades. Eu vou sair disso tudo. Eu vou sair vitorioso. E vou sair melhor do que eu entrei. Cresça com Deus. Viva intensamente as oportunidades da calamidade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar agora para finalizar. E quero te pedir, faça isso mesmo. Que a sua semana seja uma semana de paz, seja uma semana de bênção, seja uma semana em que você consiga perceber que você pode ser uma pessoa melhor depois disso tudo. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós estamos aqui agora online com nossos irmãos, e essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de falar para as pessoas em lugares diferentes, em situações diferentes, e que a Tua palavra os alcance agora, nesse momento, cada família, cada pessoa que está ouvindo a minha voz aqui agora. Eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo toque, ministre, Deus, traga um renovo na vida, traga um renovo na forma de pensar, na forma de encarar essa situação caótica, onde, Deus, nós saibamos aproveitar essas oportunidades e crescer com o Senhor, e o Senhor vai nos encher, e o Teu Espírito Santo vai nos consolar, vai nos dar poder para continuarmos como igreja, avançando, Deus, em meio a qualquer crise que possa nos atingir. A Tua igreja permanece viva, santifica-nos no meio da calamidade, Deus, santifica-nos, Deus, nos dá poder, nos renova, nos melhora. É o nosso clamor nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.